Bom, pessoal, eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui, voltar a discutir um pouquinho aqui a solução de sistemas lineares, para fazer o que a gente chama de classificação do sistema, né? O que acontece? Lá atrás, quando a gente resolveu o sistema lá pelo método de Gauss, tinha esse sistema aqui, a gente fez todas aquelas manipulações, né? Multiplica uma linha por um número, aí eu somo duas e substituo, com a intenção de zerar esses elementos aqui, né? Só por exercício, vamos fazer aqui as matrizes associadas a esses sistemas aqui, né? Como é que eu fazia mesmo? Pego os coeficientes, 1, 2 e menos 2. Até aqui, né, a minha matriz dos coeficientes, e vou agregar aqui a dos termos independentes. Então, 1, 2, menos 2 e menos 5. Aqui, 2 menos 3 e 1, 9. E aqui, 3 menos 1 e 3, 8. Então essa daqui é a minha matriz, que a gente chama de estendida, né? Aqui é dos coeficientes, aqui dos termos independentes, aqui é a minha estendida. Que ela representa exatamente esse sistema aqui. E a gente foi manipulando essa matriz, com aquelas regrinhas, para chegar nessa aqui. 1, 2 e menos 2, e menos 5. Menos 7, mais 5, e 19. Aliás, aqui é 0, né? Então 0, menos 7, 5 e 19. E aqui, 0, 0, 4 e 4. Opa. E a gente viu que resolver esse sistema aqui é a mesma coisa que resolver este outro aqui, que era mais simples. Por quê? Porque aqui, se eu pegar aqui a diagonal principal da minha matriz dos coeficientes, eu tinha conseguido aqui zerar esses três elementos abaixo da diagonal, né? O que permitia que eu isolasse diretamente aqui o z. Depois eu aplicava em cima, isolava o y. Depois aplicava o z e o y aqui em cima e isolava o x. Lembraram? Bom, antes de fazer tudo isso daí, você pode discutir aqui, quando aparece o enunciado, é possível você, antes, determinar se vai haver uma solução para o sistema ou não. Porque nem sempre um sistema vai ter solução. E às vezes ele pode ter múltiplas soluções, infinitas soluções. Ou às vezes ter só uma solução como essa daqui. Neste caso, apenas os valores que a gente encontrou lá, para z, para y e para x, é que satisfaziam o sistema. Mas isso nem sempre acontece. Então, se cair lá na prova, discuta o sistema, discuta as possibilidades do sistema. Quais são as possibilidades? Bom, primeiro, um sistema pode ser possível ou impossível. Ele vai ser possível se for possível encontrar uma solução. Impossível, então não adianta fazer nada. Ele é impossível de resolver. Não vão existir valores de x, y e z que satisfaçam aquele sistema em particular. Mas ele pode ser também, isso a gente discutiu até aqui, a possibilidade. É possível ter solução ou não. Agora, que solução que é essa? Pode ser uma única, e nesse caso ele é dito possível determinada. É determinada ela, é única. Ou possível indeterminado. Ou seja, é possível encontrar uma solução indeterminada porque são muitas, são infinitas.
Isso pode ser determinado logo aqui no começo, você fazer algumas operações e já discutir isso. Só que acontece o seguinte, você pode utilizar aqui para fazer isso uma tal de regra de Cramer, né? Só que Cramer, ele é meio chato de você utilizar em matrizes maiores que ordem, em sistemas maiores que ordem 3. Né? Aqui é de ordem 3, né? 3 equações de 3 incógnitas. Se o sistema ficar muito maior, a regra de Cramer fica complicada de usar. E aí é mais fácil você fazer mesmo o escalonamento. Ou seja, se o seu sistema for muito grande, não vai compensar você discutir. Tenta fazer. No final você vai perceber se teve solução ou não. Quando o sistema é pequeno, dá para usar Cramer. Mas justamente por causa desse problema aí, a professora costuma não cobrar a regra de Cramer na prova. E sim, você fazer o escalonamento e interpretar ele aqui, no final. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como interpretar nesse finalzinho, a hora que você chegou aqui, nesse finalzinho aqui que representa o seu sistema, como interpretar o resultado. Bom, nesse caso aqui, a gente conseguiu isolar o Z, o I, encontrar o valor, o Y e o X. Então, o meu sistema era possível, porque eu encontrei os valores, determinado, porque eu encontrei apenas um valor para cada uma das minhas incógnitas. Então, esse sistema aqui é possível e determinado. Agora, vamos supor que, lá durante os cálculos, tivesse acontecido o seguinte. Eu chegasse aqui, no final, nessa linha aqui, podem acontecer algumas outras situações. E você dizer se o sistema teve solução ou não, se é possível solução ou não, e quantas soluções havia, se ele era determinado ou indeterminado, é apenas uma questão de você saber interpretar essa última linha aqui. Não é difícil. Imagine, uma situação é essa, em que a gente isolou os valores aqui de cada um, deu tudo certinho, então era determinado. Possível e determinado. Agora, pode acontecer uma outra situação. Aqui no finalzinho, pode acontecer de você encontrar essa situação aqui. Desculpa. 0,4, né? Esta aqui. Ao invés do número que multiplica o Z ser 4, você chegasse aqui e encontrasse 0 vezes Z igual a 4. O que acontece com essa equaçãozinha aqui? Quando que 0 vezes um número dá 4? Nunca. Eu posso escolher o número que eu quiser aqui, que vezes 0 vai ter que dar 0. Não é? Então, se esta equaçãozinha aqui se tornou impossível, é porque o meu sistema todo já é impossível. Então aqui você chegou numa impossibilidade. Essa minha equação aqui não faz sentido. Portanto, neste caso aqui, ao chegar nesse ponto, você não vai encontrar valores de x, y e z. E você vai dizer que você tem aqui, nesse caso aqui, um sistema impossível. Não há nenhum valor de z que eu coloque aqui que torne isso aqui uma expressão verdadeira. Só a última linha, as outras nem preciso analisar. Essa é uma possibilidade. Então, a gente viu, do jeito que a gente tinha feito antes, um sistema que foi possível e determinado, a gente encontrou os valores. Se eu chegar numa situação deste tipo aqui, é impossível. E existe uma outra situação também. Esse aqui é o original, né? Mais uma situação que pode acontecer. Tanto este elemento aqui quanto este podem aparecer como 0. Pode acontecer isso aqui no final da solução do exercício. E agora vamos interpretar essa equação. 0 vezes um número z igual a 0. Bom, quais são os valores de z que tornam essa equação verdadeira? Qualquer valor de z. Se eu fizer z igual a 1, 0 vezes 1 igual a 0. Se eu fizer z igual a 1000, 0 vezes 1000 igual a 0.
não importa o valor de Z, isso daqui agora é sempre verdadeiro. Quando isso acontecer, ou seja, eu tenho infinitas possibilidades para Z, então eu tenho também para os outros. Significa que este caso aqui é um sistema possível indeterminado. Possível porque algum valor que eu colocar de Z aqui tornou isso aqui verdadeiro. Então é possível, possível sim. Só que qual que é a solução? Eu não posso dizer qual é, são infinitas. Posso escolher qualquer uma. Então ficou indeterminado aqui. Entenderam? Aqui, a análise dessa última equação, da lógica dessa última equação, é que vai te dizer o comportamento do sistema inteiro. Chegou aqui. Nossa, qualquer valor serve. Então, ele é possível, mas é indeterminado. Não dá para determinar a solução. Chegou uma solução aqui, uma equação aqui impossível. Não tem nenhum valor agora que dá. Então o sistema é impossível. Ou chegou aqui, simplesmente consegui isolar o Z, deu um número bonitinho e agora eu vou voltando aqui. Então é o caso do sistema possível e determinado. Então se ela pedir a discussão do sistema, diga se o sistema é possível, determinado, possível indeterminado ou impossível. Faz o escalonamento dele. Aplica o método de Gauss aqui. Chegou aqui na matriz escalonada, faz essa análise aqui que a gente acabou de fazer da última linha. Aqui você já responde qual que é a solução do seu sistema. Quais são as possibilidades, né, de solução do seu sistema. Lembrando, as possibilidades aqui. Uma é essa original. Eu consigo isolar o Z. Portanto, eu tenho um sistema possível e determinado. Se aqui embaixo fosse uma coisa do tipo... Opa, desculpa. A original é essa aqui, né? 4Z igual a 4. Consigo isolar. Sistema possível determinado. Essa daqui. Eu não consigo encontrar um valor de Z que multiplicado por 0 dê 4. Portanto, é um sistema impossível. E essa daqui. Agora, aqui não tem valor de Z que resolva. Aqui é o contrário. Qualquer valor de Z resolve. Portanto, meu sistema é possível, mas é indeterminado. São estas as três condições que podem aparecer lá no final do exercício. É só fazer essa análise e você responde aqui qual que é a situação do seu sistema. Tudo bem, pessoal?